Será que a tua prioridade é agradar ao nosso Deus? Esse é o estudo de número 882 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A nossa maneira de viver tem que ser para agradar ao nosso Deus. Será que nós temos conseguido? Vamos ao nosso tema? Servindo a Deus de modo agradável a Ele. O nosso texto base está no livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 28, que diz: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Graça é o favor que nós não merecemos e é através da graça de Deus que nós conseguimos servir a Ele agradavelmente e temos reverência e temos temor. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a agradar a Deus. A Bíblia ela nos fala sobre um homem que agradou a Deus e foi testemunhado por Deus. Hebreus no capítulo 11, verso 5 diz: por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Deus testemunhou que se agradou de Enoque e Enoque andava com Deus, Enoque tinha comunhão com Deus, Enoque tinha um relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós somos soldados do Senhor. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 3 diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E como bons soldados de Cristo, nós devemos ter em mente que é a Cristo, o Senhor, que nós devemos agradar. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 4, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Então você observe que o soldado ele tem um objetivo e o objetivo dele é agradar aquele que o recrutou para a guerra. E nós devemos agradar a Deus. Para que agradamos a Deus é necessário nós termos discernimento sobre o que é que agrada a Deus. Efésios capítulo 5, verso 10, Paulo diz assim: e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernir é diferenciar, é identificar, é reconhecer, é compreender. Será que você tem identificado nas tuas atitudes o que agrada e o que tem desagradado a Deus? Com o que você honra e com o que você está desonrando a Deus? Nós agradamos a Deus através da nossa vida, com as nossas atitudes. O rei Salomão, ele nos ensina que através das nossas ações, das nossas atitudes, nós temos paz com Deus e Deus age a nosso favor, fazendo até os nossos inimigos terem paz conosco. Provérbios capítulo 16, verso 7 está escrito assim: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Então é Deus que age para que possamos viver desfrutando da paz, desfrutando do favor dele para nós, que é a bênção da paz. E Deus ele faz os inimigos viverem em paz com seus filhos que têm atitudes que agradam a ele, se esta for a vontade dele para nós. Você sabe como você deve agradar a Deus através do seu viver? Vamos conferir o modo de vida que agrada ao Senhor?
Primeira coisa que eu pontuei foi vivendo em obediência ao Senhor. 1 Samuel capítulo 15, verso 22 diz: Contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Foi assim que Samuel falou para o rei Saul, porque o rei Saul, ele não obedeceu ao Senhor, ele não agradou ao Senhor, ele perdeu o reino. Quando nós somos obedientes ao Senhor, automaticamente nós fazemos o que agrada a Ele. 1 João capítulo 3, verso 22 diz: e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha a bênção da obediência. Nós recebemos do Senhor o que nós pedimos a Ele, até porque o que nós pedimos a Ele, quando obedecemos a Ele, é justamente para estarmos no centro da vontade dEle, e todas as nossas orações não são orações feitas para pedir o que sabemos que desagrada a Deus. Segundo modo de viver é você viver andando em espírito. Romanos 8:8, Paulo ensina que os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Andar em espírito é você ser orientado pelo Espírito Santo, se lembrando que o Espírito Santo te ajuda dia após dia a você negar os seus desejos da carne, os desejos que não agradam a Deus. E o Espírito Santo, ele nos dá vida e nos dá paz. Outra forma, viver ciente de que o reino de Deus é espiritual. Romanos capítulo 14, verso 18 diz: pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Quem serve a Cristo entendendo que o reino de Deus é espiritual e age com justiça, com paz e alegria no Espírito Santo, esse agrada a Deus e também agrada aos homens. Paulo ainda fala que quem serve a Cristo, entendendo que o reino de Deus é espiritual, segue o que traz paz e edificação de uns para com os outros. Por isso que tem muitas pessoas na tribulação, na angústia, no sofrimento, porque não entenderam ainda que o reino do nosso Mestre é um reino eterno, é um reino espiritual. Nós devemos viver de modo digno, dando frutos e crescendo no conhecimento, conforme Paulo ensinou aos Colossenses, no capítulo 1, verso 10, que diz: e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Modo digno é porque nós representamos a Cristo. As pessoas, elas estão olhando para nós e elas têm que ver Cristo refletindo na nossa vida. Nós devemos gerar frutos e devemos crescer em conhecer ao Senhor. Muitas pessoas, elas não têm desejo de conhecer ao Senhor através da sua palavra, e é na palavra que Cristo, que Deus, que o Senhor se revelou para nós. É muito importante conhecermos e crescermos em conhecer ao Senhor, porque isto agrada ao Senhor. Nós também devemos viver pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Sem fé, ninguém agrada a Deus, porque é através da fé que nós nos aproximamos de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos buscar
conhecê-lo mais e mais, nos fortalecendo e aumentar a nossa fé nele para podermos o agradar. Nós também devemos viver em uma oração constante, devemos ter vida de oração, porque através da oração nós nos relacionamos com Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 diz: isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Paulo estava ensinando a Timóteo que nós não devemos estar orando somente por nós ou por aquilo que nos interessa. Nós devemos também interceder por todos os homens e até pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 1 e verso 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Paulo está orientando, está mostrando a importância de nós orarmos, de nós intercedermos pelas autoridades, pois pode trazer para nós uma vida tranquila e pacífica. Mas o profeta Jeremias nos ensina que nós também devemos orar pela nossa cidade. Jeremias capítulo 29, o verso 7 diz: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Muitas pessoas se esquecem de orar pela cidade onde mora, mas nós devemos orar por tudo e por todos, pelos nossos inimigos também. Nós devemos orar pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelo nosso trabalho. Devemos orar por tudo em que nós estamos envolvidos e nós devemos viver em constante aperfeiçoamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 1, Paulo diz: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Nós devemos conhecer mais ao Senhor, nos aperfeiçoar sempre, e é Deus quem nos aperfeiçoa através do Espírito Santo, pelo conhecimento que nós vamos ter na palavra dele. Nunca se esqueça, o Espírito Santo que habita em você, ele te ajuda, ele te aperfeiçoa e ele roga a Deus por você. Oh, aleluias! Nós também temos que ter uma vida aonde nós venhamos a agir sempre com cautela, mas é cautela em todas as áreas da nossa vida. No Salmo 19, verso 14, diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Sabe o que é cautela? É cuidado, é precaução para evitar dano, um transtorno ou um perigo. Quando nós temos cautela com o que nós falamos, nós evitamos magoar, evitamos ofender, evitamos entristecer e até mesmo matar espiritualmente os nossos irmãos. Colossenses no capítulo 4, verso 6 diz: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Quando nós somos cautelosos em relação ao que falamos, nós agradamos a Deus através da nossa palavra. O versículo que eu li de Salmos, número 19, verso 14, Davi também estava citando sobre o meditar do coração. Você se lembra? Porque muitas pessoas, ao invés de estar meditando na
palavra do Senhor, estão meditando no que desagrada a Deus. Tem pessoas que ficam ruminando o passado, tem pessoas que ficam alimentando a mágoa, alimentando a ira, vivendo e se alimentando de novelas, de séries, de coisas que não edificam. Nós devemos estar meditando na palavra do Senhor, assim como Deus orientou a Josué. Josué capítulo 1, verso 8, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Que a palavra de Deus ela esteja sempre na tua boca, ela esteja sempre no teu coração e você possa agir de acordo com as orientações da palavra. Nós devemos ter uma vida de arrependimento. No Salmo 51, verso 17, o salmista Davi nos ensina que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Através do arrependimento, o que acontece? Nós mudamos de atitude, ou seja, se eu estava fazendo algo que desagradava a Deus, o Espírito Santo, ele testifica conosco e o que nós passamos a fazer? Nós passamos a fazer somente o que agrada a Deus e aquilo que desagradava a Deus, a gente passa a não praticar mais. E nós devemos servir ao Senhor também com o nosso corpo, com o nosso físico. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia nos ensina que nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor e o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Então devemos honrar ao Senhor com o nosso corpo, com o nosso físico, mas nós também devemos servir ao Senhor ajudando aos necessitados, como Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, verso 18, que diz: agora estou plenamente suprido até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Devemos estar sempre na medida do possível, na medida do possível, ajudando os necessitados, os verdadeiramente necessitados, como a Bíblia fala. E devemos cuidar da nossa família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Quantas pessoas querem agradar a Deus, querem agradar os outros, mas não cuidam da sua família. Quer agradar a Deus? Cuide da sua família. E a Bíblia também nos ensina que devemos sempre fazer o bem. Hebreus capítulo 13, verso 16. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Em outra versão fala que Deus muito se agrada. Infelizmente, nós só queremos fazer o bem para as pessoas que achamos que merecem, não é verdade? Nós acabamos não entendendo que esta forma que nós agimos é uma forma de vingança. E Paulo nos ensina que a vingança pertence ao Senhor e nós devemos vencer o mal que a pessoa nos fez fazendo o bem. Eu vou concluir. Nós podemos agradar a Deus de diversas
formas. Nós vimos algumas maneiras aqui no nosso estudo, mas nós precisamos ter em nós um desejo ardente de viver para agradarmos a Deus acima de tudo e não de agradar a nós mesmos. Esse desejo, ele tem que ser a nossa prioridade constantemente. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Que o Senhor Jesus te abençoe e que o nosso Deus te abençoe grandemente.